Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a coletiva de imprensa do UFC 317. Ela acabou de terminar e eu anotei aqui alguns pontos, mas eu vou comentar de modo geral, né, o que rolou, sobre aqui a minha opinião, se eu achei que foi boa ou se foi ruim, né? Vamos lá. Começando com a entrada deles, né? A maioria ali foi aplaudido, né, ou ovacionado, e a gente teve o cara que foi mais vaiado de longe, que foi o Topuria, né? O Topuria logo entrando já foi muito vaiado, ele foi o primeiro a ser perguntado e logo também na primeira resposta já nem dava para ouvir direito o que ele falava, né? Porque realmente a galera tava vaiando muito. O Charles logo na sequência foi ali responder pergunta e teve muito apoio do público, né? Então, diferente do Topuria, né? O Charles quase sempre quando ia falar e tal, sempre era aplaudido, bastante gente ali com coisa do Brasil, então sempre incentivando ali, dando apoio e tal, né? Então dava para ver que tinha uma preferência, né, a plateia que estava ali pelo Charles e não pelo Topuria, apesar de muitas perguntas, tá, serem direcionadas ao Topuria e sempre falando ali em espanhol, né? Então tinha muito cara levantando a bola pro Topuria cortar várias vezes, assim como teve pro Charles também, né? Mas teve muito ali pro Topuria. Inclusive a maioria das perguntas da coletiva foram para o Topuria, tá? As outras lutas ali, mesmo o Pantoja e os outros ali tiveram pouquíssimas perguntas, né? O destaque, na minha opinião, não fica nem pro Topuria nem pro Charles, fica pro Moicano, né? O Moicano que começou a chamar muita atenção naquelas entrevistas pós-luta mais engraçadas e tal, enfim, ele entendeu, né, essa questão do jogo em si, né, de falar, de chamar atenção, de ser engraçado, enfim, de fazer o marketing, né, que é o que eu falei no meu último vídeo aqui, né? Então, ele entendeu que isso funciona, tá? E ele foi muito bem. Teve uma pergunta ali pro Dariush, né? E aí o Moicano meio que interrompeu e fez ali as suas piadinhas, né? Sobre a questão da idade, mesmo ele sendo pouco mais novo ali. Enfim, fez toda a brincadeira dele, falou de Bitcoin e tal, fez várias tiradinhas e foi tão engraçado o jeito que ele fez, porque ele faz isso muito bem, que o próprio Dariush deu risada e tal. Então meio que todo mundo se divertiu ali. Então não teve muitas perguntas fora esse momento, né? Teve um cara ali que foi perguntar para ele sobre Makhachev, na verdade fazer uma comparação com o Dariush, aí ele interrompeu, né, o Moicano interrompeu a pergunta do cara e tal. Então assim, momentos diferentes, né, que quebra a expectativa ali e chama a atenção. Então assim, da coletiva inteira não teve mais nenhuma interação ali com ele, mas esses pequenos momentos onde ele respondeu, na minha opinião, ele foi muito bem, porque ele quebrou esse ritmo ali de perguntinha padrão, respostinha padrão, perguntinha padrão, respostinha padrão, para todos os lutadores ali, né? Então, o Moicano trouxe ali uma coisa diferente, tá? Essa coisa mais do marketing, mais da coisa engraçada, mais galhofa, assim. Então, eu acho que isso realmente ajuda. Para mim, foi o cara que se destacou aí realmente na coletiva inteira. A gente teve tanto o Pantoja quanto o próprio Topuria respondendo perguntas sobre o ranking peso por peso, né? Os dois responderam a mesma coisa, falando que o ranking peso por peso é besteira e tanto faz ali, né? O que colocam e tal. Então, é normal, né? Esse tipo de resposta já é meio que conhecido, porque não só o ranking peso por peso, mas até o ranking das categorias normais ali, os lutadores não curtem muito, e não só eles, né? O próprio público também não vai muito com a onda. Porque o ranking peso por peso realmente é muito subjetivo, né? Porque, cara, tem cara de diferentes categorias, níveis diferentes de dificuldades e adversários, enfim, não tem muito sentido ali, né? Na verdade, serve para isso, para gerar discussão, tá? Então, tanto o Pantoja quanto o Moicano falaram que tanto faz esse ranking que não vai mudar muita coisa. Quanto ao Charles e ao Topuria, eles diversas vezes, principalmente o Topuria, né, falou que ia ganhar, que ia fazer e tal, não sei o quê. O Charles também falou, mas também tiveram os momentos onde o Charles exaltou o Topuria, falou que uma vitória sobre ele incrementa o legado dele e tal, não sei o quê. E o Topuria também retribuiu elogiando, né, dizendo que o Charles é uma lenda e que ele quer vencer mais uma lenda e tal, para ele poder se tornar uma lenda. Então tiveram ali respostas onde eles se provocavam, entre aspas, né, falavam de um modo ali mais da luta para tentar dar uma vendida, mas também tinham esses momentos onde os dois respondiam sempre se elogiando e valorizando um ao outro, né? Então foi uma mesclada aí, né? Aí teve uma pergunta ali, né, de um cara meio que fazendo um bate-bola rápido ali com o Topuria, né? E aí no final o cara meio que pergunta pro Topuria se ele acha que o Dana White fica meio, tipo, bravo com ele porque ele tá nocauteando as lendas e tal, né? E aí, como foi tudo em espanhol essa conversa, depois foram traduzir, e aí o Dana White fez uma cara, tipo assim, de ponto de interrogação, né? E falando que o cara ganhou o prêmio lá de pergunta mais estranha, né? Tipo, a pergunta mais sem sentido. E eu concordo com o Dana White, né? Tipo,
Qual que é a lógica? O dono do evento se incomodar porque um lutador específico tá nocauteando outros lutadores bons ali, tipo, pro Dana White tanto faz, né? Ele quer simplesmente que tenha nocautes, que tenha esse tipo de coisa, que chame a atenção, porque vai vender, né? Tipo, todos são funcionários dele, por que que ele não gostaria de um cara que tá nocauteando o outro, né? E também teve uma pergunta ali sobre o Topuria, né? Que também foi pro Dana White, sobre, se o Topuria vencer o Charles, né? Vencer ali e tal, ele vai se tornar o principal, o cara falando, acho que deve ser da Espanha, né? Tava falando espanhol ali, mas deve ser da Espanha pela forma como tava puxando sardinha pro Topuria, né? Mas, ele vai se tornar o maior rosto, né? Tipo, a maior estrela do UFC se ele nocautear o Charles. Na minha cabeça já veio na hora. Fala, não, tipo assim, o Poatan fica onde? Mas o Poatan perdeu. Pelo amor de Deus, mas não tem como. O Poatan midiaticamente, é gigantesco. Não importa que ele perdeu, né? Mas, enfim, além de outros nomes ali que você pode também, às vezes, querer pontuar, mas independente também, né? E aí o Dana White ficou naquela saia justa, né? Porque ele não quer, tipo assim, falar que sim, que o Topuria vai ser o maior de todos para não ofender os outros, né? Mas ele também não quer falar que não e o Topuria achar que tá sendo desvalorizado, né? Aí o Dana White faz aquela cara, né? Meio, e dá aquela encebada, né? Ele pega e fala, ele com certeza, se vencer o Charles, vai ser um dos principais nomes do UFC, lógico, tal, não sei o quê. Tipo assim, dando aquela resposta do tipo, claro, se ele ganhar, ele vai ser importante, mas é um dos mais importantes e tal, tipo, né? Não dá pra falar nem que sim, nem que não, né? Se ele falar que sim, vai incomodar os outros. Se falar que não, vai incomodar o Topuria, né? Então, é o tipo de pergunta, cara, que não faz sentido. É tipo alguém chegar e perguntar pra uma mãe, né? E aí, qual filho você gosta mais? Tipo, o Dana White não vai dar uma resposta dessa. Por mais que às vezes ele ache, né? Até porque ele tem acesso a número, tem acesso a tudo. Por mais que ele tenha uma opinião pessoal ali do tipo, esse cara aqui é mais importante que esse. Ele nunca vai externar isso, né? Porque só gera conflito interno ali, né? Não faz sentido, né? Então, não tem porquê responder esse tipo de pergunta. No final das contas, tá? Essa foi a coletiva. No caso das encaradas ali, encaradas ok, tá? Não teve nada, nenhuma luta ali que esquentou na hora da encarada. Todos ali bem respeitosos de modo geral. Todo mundo se cumprimentou, não teve nada assim apimentado, tá? No máximo que teve foi o Charles Topuria trocando algumas palavras, mas também nada demais assim. Então não teve nenhum highlight ali nas encaradas. De modo geral, então, toda a coletiva e mesmo incluindo as encaradas, para mim o ponto alto, diferente, que chama um pouco a atenção, foi mesmo o Moicano ali com o seu jeito mais escancarado ali, mais engraçado e tal. Então realmente foi bem legal. E claro, se a coletiva tivesse mais perguntas para o Moicano, ou se o Moicano tivesse uma luta mais relevante, onde tivesse mais perguntas para ele tivesse mais tempo para responder, eu acho que a coletiva ia ser mais legal, né? Ia ser mais engraçada, se tivesse mais interações com ele. Porque deu para ver que ele tava ali no espírito, tava empolgado, né? Tava ali na zoeira. E eu acho que isso ia ajudar bastante. Mas, no final das contas, o destaque ficou muito mais pro Topuria, muito mais pergunta para ele, mais até que pro Charles, o tempo todo, pergunta pro Topuria, e tudo em espanhol, e blá, 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 e enfim. Então é isso. No geral, uma coletiva ok, tá? Não vou dizer que foi ruim, mas também não teve, se tirar o Moicano, aí foi mediana, né? Mas é isso, tá? Não foi ruim, mas também não foi excelente, foi ali, tipo, beleza, né? Uma meia horinha ali, deu pra ver, dar uma risadinha ali com a parte do Moicano, o resto vê que os caras tá se respeitando, e é isso aí, tá? Eu não sei, eu não acho que não tem muito efeito, assim, sabe? Não gerou nada pra, sei lá, acho que se for fazer um corte da coletiva pra chamar atenção, o corte engraçado que viralizaria seria o Moicano, tá? Que foi o destaque, como eu falei. De resto, não tem nem muita frase, nem muita pergunta e resposta para chamar atenção, tá? Mas no geral é isso. Mas o que importa, lógico, é a luta, é o dia que chegar o evento ali. Isso aqui é só um preparativo, né? Só para ver se movimenta alguma coisa. Mas é isso. Se você assistiu a coletiva, comenta aqui embaixo, né? O que você gostou, o que você não gostou. Como eu falei, para mim, o prêmio aí, o melhor da coletiva, foi pro Moicano disparado, né? Ele entendeu o jogo, ele é engraçado, ele é carismático, foi bem demais aí. E de resto, é isso. Pergunta e resposta ali, padrãozinho, nada demais. Então é isso. Comente sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!